Olá pessoal, tudo bom? Não volte atrás. Essa é a mensagem de Jesus a todos nós em Lucas capítulo de número 9, verso 62. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Não volte atrás. Essa é a mensagem. Na verdade, é um recorte de uma mensagem que eu creio vai trazer grandes desafios para a sua vida. Mas antes, logo após a vinheta, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe nossas publicações e ainda clique no sininho para que você possa receber todas as nossas notificações de novos vídeos, de novas publicações do canal, tá bom? Deus te abençoe. Diga assim: não posso olhar para trás. Além de colocar a mão no arado, Jesus diz para aquelas pessoas: vocês não podem olhar para trás. Irmãos, olha aqui para mim, por favor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês e seja sincero com vocês mesmos. Quem hoje aqui não tem motivos, saindo da porta, indo embora para sua casa, refletindo, quem hoje aqui nesse exato momento não tem inúmeros motivos para olhar para trás? Quantos aqui não estão arrependidos de muitas coisas? Quantos aqui às vezes estão até desanimados, demorando fazer a engrenagem funcionar novamente? Está naquele processo, meu Deus, sabe? Estou tão desanimado, estou tão desanimada. Eu tive tantos motivos que agora, é aquilo que eu disse, trazer de volta, fazer a engrenagem voltar novamente. Motivos há, irmãos. Você nesse exato momento tem inúmeros motivos para olhar para trás. Eu tenho. Mas Jesus diz assim: se você colocou a mão no arado um dia, você não pode olhar para trás. Não olhe para trás. Olhe para mim, por favor. De quem que vocês lembram dessa expressão olhar para trás? Quem foi que olhou para trás na Bíblia? Um episódio narrado em Gênesis, capítulo 19, verso 26, a mulher de Ló. Quando Sodoma e Gomorra, Deus decidiu destruir aquelas terras, aquelas cidades, e ela olhou para trás. A palavra hebraica para olhar, escute, no texto de Gênesis, quando a mulher de Ló olhou para trás, a palavra olhar, do verso 26 do capítulo 19 de Gênesis, é nabate. Você sabe o que significa nabate naquele texto? É contemplar, mostrar consideração a, prestar atenção. Olhe para mim. A mulher de Ló não apenas olhou para trás com a intenção de apenas tirar a sua curiosidade. Vou ver o que está acontecendo. É disso que Jesus está falando, irmãos. O termo hebraico, olhar para trás, no caso da mulher de Ló, nabate, contemplar, mostrar consideração a, é prestar atenção. Essa mulher deixar as coisas lá atrás para poder não ser destruída. Ela ainda tinha uma ligação com coisas, com conceitos, com histórias, com pessoas. Ela ainda tinha uma ligação, por isso que ela olhou para trás. Por isso que a terminologia grega para nabate, contemplar, ela apenas não fez isso aqui. É porque às vezes a gente olha no texto bíblico, acha que ela olhou e
se transformou numa estátua de sal. Essa mulher olha para trás e a Bíblia diz que ela começa a contemplar, ver. Ela ainda tinha uma ligação muito forte com Sodoma e Gomorra. E Deus diz: larga, saia. Irmãos, quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: você não pode continuar, eu não posso continuar com ligações que Deus quer que nós nos desvencilhemos delas. Nós não podemos continuar ligados a um cordão umbilical de coisas que ainda nos prendem. Muitos de nós olhamos para trás, sabe por quê? Porque não desvinculamos daquilo que Jesus nos disse para nos desvincularmos. Por isso que às vezes as coisas não andam, por isso que a engrenagem não volta a funcionar fácil, lubrificada, engraxada. A engrenagem ainda está difícil, porque estamos como a mulher de Ló, olhando para trás. O coração está preso. Eu continuo preso a alguma coisa, a situações. E não só isso, a valores. Às vezes você dá tanto valor a determinadas coisas na sua vida, e Deus está dizendo a você há anos: para mim isso não tem valor nenhum. Mas você e eu continuamos lutando com isso, e continuamos dando valores a coisas que Deus quer que nós nos desvencilhemos. E eu vou dizer outra coisa para vocês: a maioria das pessoas estão presas a valores, conceitos que ela mesma estabeleceu para a vida dela, e ela não abre mão. Não, eu sou assim, eu sou desse jeito. Hoje de manhã eu estava orando, Deus falou para mim: você precisa trabalhar a questão do orgulho na sua vida. São valores. E eu disse ao Senhor: me ajude, Senhor, me ajude nesse processo. Sozinho eu não consigo. Quais são os valores que muitas vezes nos prendem? Quais são os valores que eu e você deixamos lá em Sodoma e estamos olhando para trás? Depois nós nos tornamos estátuas de sal e não sabemos por quê. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, pastor, eu não sei porque eu estou desanimado, parece que eu parei no tempo, parece que eu não sou mais aquele Rômulo que eu fui anos atrás. Estamos como estátuas de sal porque estamos olhando para trás. Estamos como a mulher de Ló, o coração está preso. Agora escute, eu disse que Jesus falou algumas coisas que eu particularmente considero muito forte e que quebram alguns paradigmas, principalmente que nós já estabelecemos como valores. Vocês leram os versos anteriores que levou Jesus a falar sobre o arado? O que levou Jesus a falar sobre o arado? Veja, por favor, os versos 57 e 58. Jesus diz assim, verso 57: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. E disse-lhes Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha aqui, por favor. O primeiro paradigma que Jesus está querendo quebrar na mente desses homens, dos seus discípulos, é de que muitos de nós olhamos para trás por conta das comodidades e facilidades. Escute, irmãos, Jesus está querendo quebrar os argumentos desses homens. Jesus olha para eles e diz assim: você quer me seguir? Tem
tem certeza disso? Quer colocar a mão no arado? Jesus olha para ele e diz assim: o Filho do Homem não tem lugar para dormir? Em outras palavras, comer, beber, descansar. O Filho do Homem não tem casa. O Filho do Homem não tem TV de 60 polegadas. O Filho do Homem não tem internet. O Filho do Homem não tem Netflix. O Filho do Homem não tem colchão, desses colchões que você senta assim e o corpo, né? Alguns deles têm até, são imantados, cheios de ímãs, para fazer a corrente sanguínea, dizem alguns vendedores, melhorar a corrente sanguínea. Filho do homem não tem geladeira. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: primeira coisa, você precisa entender que eu estou acima do seu conforto. Os irmãos estão entendendo? Amém, irmãos? O que Jesus quer quebrar na vida desses homens é o paradigma ou o conceito de que nós, porque hoje em dia a mensagem do evangelho é ter casa, ter carro, ter tudo isso, e Jesus prometeu suprir cada uma das nossas necessidades. Não há problema nenhum você ter conforto. O problema, escute, é quando você coloca o conforto acima do arado. Quando você utiliza o conforto que Deus te deu para negligenciar o solo, a terra, aí sim nós não estamos aptos para o reino de Deus. Se você continuar lendo o texto, aqui há outro paradigma forte, e aqui alguns têm até medo de falar sobre isso. Já vi muitos pastores terem medo de falar sobre isso. Eu não tenho, nunca tive. Em minha vida, na minha vida, eu entendi isso desde o início. Jesus vem aqui nos versos 59 e 61. Jesus está tentando aqui remodelar os conceitos da alma dessas pessoas, porque tem a ver com a coisa mais forte da nossa vida, que é a família. A família. Muita gente tem medo de falar contra a família. Contra a família no sentido do que eu vou dizer aqui. A família é extremamente importante. A família tem que ser valorizada, mas ela não pode ser colocada acima de Deus. O problema nosso é que muitas vezes nós justificamos os nossos problemas familiares, nossas situações familiares, nossos envolvimentos familiares, para justificar a omissão no reino de Deus. Jesus vem aqui, fala não. Veja, vamos lá, verso 59, disse-lhes outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos a enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E foi aí que Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, olhe para mim. O que Jesus quer dizer, queridos? O que Jesus está querendo dizer? Um homem chega, Jesus diz assim: me segue. Ele fala assim: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Alguns historiadores dizem, não é que esse homem ou o pai desse personagem bíblico estava para morrer, quando ele diz para Jesus assim: deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. O que ele estava querendo dizer é o seguinte: Senhor, deixa eu retornar para minha casa. Provavelmente ele era o homem mais velho da família, e a tradição dizia que o filho mais velho só poderia sair de casa depois da morte do pai. Então o que ele disse para Jesus é o seguinte: eu vou para casa, vou continuar vivendo a minha vida. Quando meu pai morrer,
aí eu te sigo. Irmãos, é legítimo ou não é legítimo cuidar da família, estar com a família, investir na família, priorizar a família? Claro que é. O outro chega a dizer para Jesus o seguinte: Senhor, deixe-me primeiro e despedir dos meus. Jesus entra em ação aqui e tenta quebrar aquilo que já está formatado na alma desses homens. Isso aqui são coisas que já foram legitimadas, mas esses homens acostumaram a justificar a família para omitir as coisas do reino. Eu vou dizer uma coisa para vocês: família é tudo na nossa vida e deve ser, mas cuidado, porque a família tem um poder devastador de atrapalhar a sua vida quando você coloca a mão no arado. O filho pode te atrapalhar, seu esposo pode te atrapalhar, sua esposa pode te atrapalhar, seus pais podem te atrapalhar. Tome cuidado, é isso que Jesus está querendo dizer. Irmãos, nada, absolutamente nada pode tomar conta ou o espaço que pertence a Deus. Eu só quero abrir um parêntese. Eu não estou falando de atividades de igreja. Eu não estou falando aqui de compromissos, porque às vezes tem muitos aí que largam a família e acham que está fazendo uma coisa boa e se envolve com inúmeros compromissos. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de segui-lo, de amá-lo acima de todas as coisas, de cumprir o propósito do reino. Colocou a mão no arado, cuidado. Cuidado, porque a sua família pode te atrapalhar. E se ela não atrapalhar, você pode se auto-atrapalhar. De que forma? Justificando e colocando a culpa na família. Senhor, o Senhor entende o que aconteceu em casa. Não, Deus, tem coisa que Deus não entende não, tem que ser preto no branco. Senhor, o Senhor entende o que eu estou vivendo, a situação na minha casa. Tem muita gente olhando para trás por conta de desgastes dentro da sua própria casa. Queridos, firme os olhos em Jesus. Não deixe nada tirar o propósito de Deus na sua vida. Houve desgaste familiar na sua vida, e daí? Qual família que nunca teve um desgaste? Atire a primeira pedra, como dizia Jorge Tadeu. Levante a mão quem nunca teve ou não tem desgaste familiar. Levante a mão que eu vou olhar para um mentiroso. Todos nós temos desgastes familiares. Por conta disso você vai tirar a mão do arado? Por conta dos problemas que você está tendo dentro de casa, com filhos, com esposo, com esposa, seja com quem quer que seja, você vai olhar para trás? Vai ficar como a mulher de Ló, transformada em estátua de sal? Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, é apto, útil no reino de Deus. É isso que Jesus está querendo dizer. Os irmãos estão entendendo? Amém, irmãos? Amém, queridos? Por isso, cuidado, não olhe para trás. Tenha determinação, foque, arraste a sua família. Eu quero encerrar. A coisa mais triste que muitas vezes eu vejo dentro dos lares é que todos nós vivemos situações, algumas delas, um está melhor do que o outro. Às vezes quem está melhor precisa arrastar quem está pior. Não permita o que está pior arraste você para o nível dele. Escute, não permita dentro da sua casa o que estiver pior te traga para o nível dele. Você que tem que trazê-lo para o seu nível, trazê-la para o seu nível. Se não os dois, aí depois as pessoas param, desanimam
Como eu disse aqui no início, a engrenagem para de funcionar e não sabe por quê. Jesus disse para aqueles homens: deixa eu sepultar o meu pai. Jesus: deixa os mortos sepultarem os seus mortos, deixa eu despedir da minha família. Jesus diz: aquele que colocou a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. É isso que Jesus queria dizer a mim e a você. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar. Você pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado, por favor? Curve a sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, ouvimos a Tua Palavra, aquilo que é do alto e que é do Senhor, faça reverberar na nossa vida, marque a nossa vida com esse texto de Lucas 9, mas aquilo que não tem nada a ver com o Teu reino, que não veio do alto, eu falei por mim mesmo, apaga da memória de cada um de nós. E eu quero pedir por todos nós nessa noite. Senhor, existem inúmeros motivos que muitas vezes nos prendem e que nos atraem a olhar para trás. Existem coisas, valores, pessoas, situações, feridas do passado que marcaram tanto a nossa vida e tem feito com que continuemos a olhar para trás. Senhor, nos ajude a colocar a mão no arado. Intrépida resolução, convicção, sem dúvida, de que o Senhor nos chamou para revolver a terra. A semeadura precisa ser feita. Os agricultores, Senhor, dessa época, eles, além de cuidar do arado, eles tinham uma rédea para cuidar dos animais. Por mais treinados que fossem, sempre havia alguma distração na hora de arar o solo. Senhor, livra-nos das distrações, nos ajude a manter o foco no arado, porque a terra tem que ser descompactada, ela precisa para absorver a chuva, para que a adubação faça efeito, para que a semente brote e frutifique. Senhor, nos faça entender isso. Um dia nós colocamos a mão no arado. Se tem alguém hoje aqui, Pai, que está olhando para trás, está preso a coisas lá atrás, Senhor, liberta-nos em nome de Jesus.